o dom de adquirir riquezas e construir propósitos. Esse é um tema, na minha opinião, mais do que necessário, porque a igreja ela precisa conhecer e entender que Deus quer que ela cresça e prospere, né? A nossa cultura no Brasil é uma cultura, e aqui eu não estou falando mal, né, de uma religião especificamente, mas o nosso Brasil ele foi colonizado por uma cultura cristã, além de pagã, né, uma cultura cristã que sempre pregou que a pobreza era sinal de virtude. Então as pessoas entendiam que ser pobre era uma coisa boa, era uma coisa assim, uma pessoa realmente idônea, uma pessoa respeitosa, ela era uma pessoa humilde, sendo que a humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Humildade é a pessoa se reconhecer sem, é, sem desprezar o outro, né? Ela consegue valorizar o outro sem desmerecer a si própria, né? Então isso é humildade de verdade, né? E a gente consegue perceber que muitas pessoas ainda estão nessa cultura. Então hoje, infelizmente no Brasil, enriquecer é uma coisa ruim. Todo mundo que às vezes já teve, principalmente a gente, né, que não nasceu em berço de ouro, né, toda conquista nossa, muitas vezes a gente tem que ter muita, muito cuidado, às vezes, para poder falar, porque senão fica parecendo que a gente está esnobando, né? Às vezes a pessoa compra, quem que já aconteceu, né, de você ter uma conquista, você compra uma coisa boa para você, que você mereceu, você trabalhou. Vamos dar um exemplo aqui de uma roupa, né? Aí você comprou uma roupa bonita e tal, e alguém vai elogiar essa roupa sua, fala assim, nossa, mas que roupa bonita que você comprou, e você vai lá e fala assim, nossa, estava na promoção, eu acabei comprando, estava eu consegui comprar num preço bom. O que que você está fazendo aqui, na verdade? Você está mostrando para a pessoa o seguinte, olha, eu tenho uma coisa boa, mas fica calmo, eu não gastei muito com isso aqui não. Eu não tive, eu não cometi a loucura de gastar um absurdo de dinheiro nisso aqui. É, é curioso isso, né? Por exemplo, assim, ah, algumas pessoas elogiam, né, o meu carro, né? Falam assim, nossa, bicho, carro bacana e tal. E muitas vezes eu mesmo fiz isso. Falei, nossa, você não sabe como é que Deus abriu porta para eu comprar um carro. E realmente foi um milagre, né? Esse carro, assim, o meu contador, né, um amigo, né, meu ex-discípulo, né, que eu não sou mais pastor dele, né? Ele está ainda lá na Sara, né, lá em Nova Lima, e eu tô aqui. Mas ele, assim, a esposa dele passou em medicina e e falou, bispo, ó, eu preciso vender esse carro para poder ajudar a pagar a prestação do, da, da faculdade dela. Eu falei, bacana, que benção, vou divulgar aqui para alguns amigos. Então, eu falei, não, eu quero vender para o senhor. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não vou comprar esse carro, não, porque eu realmente, assim, não tinha, eu já estava satisfeito com o carro, né, que eu já tinha, me atendia super bem, e não era o momento de eu gastar com isso. E eu coloquei um propósito de que eu não ia financiar carro, mas não ia pagar juros mais. Falei assim, ou eu tenho dinheiro para comprar o carro, né? E junto, o que é difícil, né? Juntar dinheiro e comprar à vista, ou né, eu fico com o carro do jeito que está, o meu aqui está super bem, né? E isso era um propósito meu. Aí ele falou, olha, não, eu já imagino, né, o senhor com sua família, seus filhos, desfrutando desse carro aqui, me paga do jeito que você quiser. Eu falei assim, como assim me paga do jeito que você quiser? Eu falei assim, olha, vê quanto que o senhor consegue no seu e me faz uma proposta. Aí eu falei com ele, ó,
Aí eu fui para casa, pensei, e o pastor Marcelo, na época ele estava sem carro, eu falei com ele, olha, por que eu também não resolvo o problema de alguém que está sem carro, né? E aí eu peguei o meu, propus para ele, falei, olha, quer comprar o meu? Você me paga, acho que foram 20 parcelas de não sei quanto, e essas 20 parcelas de não sei quanto me ajudou a bater nesse carro, né? E eu parcelei o outro carro sem juros nenhum, paguei ele tranquilamente, né? Durante 2 anos, sem juros nenhum, detalhe, né? Ao final de quando eu comprei esse carro, né? Com a pandemia, os carros subiram, né, de preço, então meu carro hoje vale 15 mil reais a mais. E muitas vezes o pessoal fala, olha, que carro bacana, bicho, tal. E aí a gente vai lá e desmerece a nossa conquista com medo da outra pessoa se sentir ofendida porque a gente conquistou alguma coisa. Então, essa cultura no Brasil, ela é muito forte. A gente acha que enriquecer é um problema, que a pessoa fez alguma coisa de errada quando ela enriquece, né? E a gente tem que entender que sim, sim, a riqueza é um dom de Deus para nós. Tem muita gente que discorda disso aqui, eu vou provar na palavra de Deus hoje. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 8, né? Diz assim: se vires alguma província, em alguma província, opressão de pobres, o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram, né? Falando aqui sobre capitalismo mesmo, né? Não é uma coisa malvada, mas é uma coisa real, né? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, coisa boa. Aliás, antes de entrar nesse verso 18 aqui, né, do 8 até o 17, se a gente olhar com os olhos dessa cultura que a gente foi ensinado, a gente vai concordar que a riqueza não é uma coisa boa, porque aqui está falando, né, de uma opressão, né, de alguém que explora outra pessoa, e isso inclusive é usado até pelo marxismo, né, de que a riqueza ela é fruto de exploração de alguém sobre outra pessoa. Então, a gente vai acabando entendendo, né, até usando a Bíblia de maneira parcial, para provar que a riqueza ela gera uma coisa ruim, né, que a pessoa que está, as riquezas dos seus dons guardam para o seu próprio dano. Só que a gente não entende que o que a Bíblia está condenando não é a riqueza, mas é o amor à riqueza. Como no verso 10 diz aqui: quem ama o dinheiro dele jamais se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. E isso é vaidade. Então a condenação não é a riqueza, a condenação é o amor à riqueza, é o apego à riqueza. E aí chega no verso 18, né?
que para mim fecha aqui de maneira maravilhosa, o 18 e o 19, que diz assim: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias que a vida da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Isto é dom de Deus. Então, essa palavra dom, ela ela fala de recompensa, de presente, né? E isso é dom de Deus, ou seja, o dom é uma recompensa de Deus. Aqui, mais do que provado, que Deus, ele ama os seus filhos e os abençoa com riqueza, ele recompensa com riqueza. Então, quando fala de dom, está falando de presente, está falando de recompensa. E esse dom, quem recebe um presente, uma recompensa, ele está sendo premiado por alguma coisa que ele fez, né? A recompensa, ela já presume que alguém fez alguma coisa e recebeu por aquilo, não é? A recompensa, ela não é um presente aleatório. A recompensa, ela é um presente fruto de alguma coisa. Então, Deus nos abençoa conforme Ele nos abençoa de maneira recompensadora por alguma coisa que nós semeamos, por alguma coisa que nós fizemos antes, né? Ela é fruto de alguma coisa. Então, quando eu vejo na palavra do Senhor Deus nos mostrando, né, que a riqueza é uma recompensa dele, isso me deixa super feliz, porque eu começo a entender, então, que nada que eu vier a fazer nessa vida, né, e que possa produzir riqueza em mim, será condenada pelo Senhor, a não ser que eu ame isso mais do que o propósito de Deus. Por isso essa campanha é tão maravilhosa, porque ela não vai falar só do dom de adquirir riquezas, ela não vai falar só da habilidade que Deus vai nos dar de adquirir riquezas, mas a palavra de Deus vai nos ensinar que adquirir riquezas tem também um senso de propósito, uma missão, uma oportunidade de Deus de nós respondermos um porquê. O dom de adquirir riquezas é o quê? Construir o propósitos é o porquê. Por que que Deus vai abençoar você financeiramente? Por que que Deus vai melhorar a sua vida financeiramente? Por que que Deus vai transformar suas finanças? Por que que Deus faria isso? Por que que Deus confiaria nas suas mãos aquilo que você pede para receber financeiramente dele, profissionalmente dele? Todo mundo quer melhorar de vida, isso é fato. Todos nós queremos melhorar de vida. Eu quero melhorar de vida. Eu quero dar mais conforto para minha família. Eu quero ter melhores condições. Eu quero ter meu patrimônio. Esse é o meu sonho, minha vontade. Agora, o porquê disso? Aí você fala, não, porque Deus vai ser glorificado e tal. A gente gosta sempre de falar isso, né? É para que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido. Amém, amém. É um bom motivo para isso, mas muitas vezes a gente espiritualiza a coisa como se Deus fosse fazer porque a gente está bem intencionado com Ele. E realmente, né, isso tem que ter, nós temos que estar bem intencionados para com Deus, sim. Mas a gente é genuíno, o que eu quero hoje quebrar nessa manhã, além da resistência com relação a adquirir riquezas, é a resistência de que você pode buscar isso por um propósito, que isso é genuíno buscar riquezas para atender um sonho seu e resolver uma dor sua. E então o propósito
uma coisa que eu quero ensinar para você nessa manhã, né? E quem sou eu, né, para ensinar, porque eu ainda estou aprendendo, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem forte no teu coração é que Deus nunca abençoa você só para você. Ele abençoa você para que esta bênção dele sirva não só a você, mas muitas outras pessoas ao seu redor. Aprende isso, né? Busca de Deus, né? Tem pessoas que falam assim, mas Deus, eu queria muito ser rico. E não necessariamente eu estou te dizendo que você vai resolver o problema dos pobres, resolver o problema de todo mundo, né? Não há dinheiro que possa cobrir uma necessidade tão grande. Mas você pode, com o seu trabalho, abençoar o trabalho de outra pessoa. Você pode, com a sua empresa que Deus vai te dar, abençoar outras famílias. Em Belo Horizonte, né, eu tive uma empresa durante 8 anos, né? Durante 8 anos, eu estive à frente, né, de uma empresa minha, abri junto com os meus sócios, e eu tinha um propósito muito claro naquela empresa. Eu falava assim, essa empresa, Deus colocou na minha mão para que o meu ministério pudesse crescer, para que a igreja pudesse prosperar. Então eu realmente abençoei com emprego a muitas pessoas, né? Há muitas famílias foram abençoadas com aquela porta que Deus abriu para mim. E aí você fala, poxa, mas isso é uma coisa meio óbvia, né? Se você abre uma empresa, você vai precisar de gente para trabalhar para você. Tá, mas e se eu te disser que Deus direcionava as pessoas exatamente dentro da necessidade que eu precisava dentro da minha empresa? E eu não só era abençoado por elas, com o trabalho delas, mas elas eram abençoadas com essa oportunidade. E, além disso, a minha empresa, ela abençoava diretamente a obra de Deus, financeiramente, né? A minha vida profissional, eu sempre entreguei nas mãos de Deus, falando, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja cresça por causa disso. Então, por meio da minha empresa, a própria igreja foi abençoada financeiramente, materialmente falando, porque tinha algumas necessidades que a igreja tinha e que minha empresa tinha condições de ir lá e suprir. Então, isso para mim ficou muito claro, que o propósito de Deus para minha empresa era esse. O propósito de Deus para minha vida profissional era esse. E é o que eu fiz. Então, é um tema denso, né? Graças a Deus, porque nós temos uma campanha para falar sobre isso, porque nós vamos desenvolver esse conceito, essa ideia durante todo esse mês de fevereiro, né? Mas é uma coisa que Deus quer ensinar para você esse ano. Esse ano, muitas pessoas estão com receio porque elas falam que esse ano é um ano muito difícil economicamente, né? Principalmente assim, as decisões que a gente vê o governo tomar, né, as notícias que a gente recebe, estão fazendo o nosso dinheiro perder valor e as coisas ficarem muito mais caras para nós. E muita gente está com medo, só que é nesse momento de crise, de dificuldade, é que Deus prospera o povo dele. Deus escolhe o povo dele para prosperar. Fechando aqui, né, Isaac, ele esteve numa terra difícil, né, uma terra onde havia fome, né, se eu não me engano foi Abimeleque, né, que era o rei daquela terra, e durante a Bíblia diz que ele pensou em sair daquela terra, pensou em ir embora para se proteger, né, proteger a sua família, mas Deus falou com ele, falou, fica que eu vou te abençoar, fica porque eu vou prosperar você nessa terra. E a Bíblia fala que ele plantou e naquele mesmo ano ele colheu 30, 60 e assim por um.
Então, a mesma terra que para uns era terra de fome, era terra de escassez, para Isaac foi a terra da prosperidade, foi a terra da provisão, foi a terra onde Deus proveu absolutamente tudo que ele precisava. Amém? Então, que nessa manhã você possa confiar que o Deus que nós servimos, ele vai abençoar suas finanças, vai proteger você, proteger a tua casa, proteger a tua empresa. Em nome de Jesus, queridos, não se desespere, não tenha medo do que o mundo possa gerar na sua vida, do que espiritualmente está acontecendo, porque no final das contas, o povo de Deus está sendo guardado, está sendo protegido. Nós, como povo de Deus, que temos aliança com o Senhor, nós seremos guardados, protegidos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar com você, abençoar a sua vida financeira e abençoar teu dia de trabalho em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, estarmos juntos, te agradecemos pela tua palavra é perfeita, Senhor. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é crer na tua palavra, conhecer a tua palavra, confiar na tua palavra. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é entender os teus planos, propósitos e sonhos para as nossas vidas. Entender, ó Deus, que o Senhor realmente tem uma vida financeira abençoada para nós, o Senhor tem recursos para nós. Deus, nós entendemos que pela tua palavra, Senhor, a riqueza é um dom que o Senhor nos dá, é uma recompensa. E nós pedimos, ó Deus, habilidade para lidar com as riquezas. Te pedimos, ó Deus, habilidades, ó Deus, para gerar riquezas, para construir patrimônios, para construir propósitos nas nossas vidas. Que nesse mês, ó Deus, venhamos aprender de verdade tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, a fim de que possamos prosperar no meio de um ano tão difícil e de uma nação tão difícil, profissionalmente e financeiramente. Pai, a situação econômica do nosso país, ó Deus, não é o limite do nosso crescimento. Porque se o Senhor determinar, ó Deus, nós prosperaremos nessa mesma terra. A mesma terra que para uns, ó Deus, é terra consumidora, terra, ó Deus, de gafanhotos, Pai, que cortam, ó Deus, consomem o produto dessa terra, para nós será a terra que mana leite e mel. Será a terra, Deus, da prosperidade, porque a tua bênção está sobre nós, a tua unção está sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, abençoamos a vida de cada um aqui nessa manhã. Pedimos, ó Deus, revista-nos com a tua armadura, com o teu poder. Revista-nos, ó Deus, de sabedoria, de força, entendimento das coisas do alto, poder para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado em nós e através de nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, querido?